17 de outubro de 2014. Sem dó, Santos goleia o Botafogo com facilidade e é o último semifinalista da Copa do Brasil. Depois do Fogão é a vez do clássico. Neste domingo tem Palmeiras e Santos no Pacaembu. Veja os preparativos das duas equipes para mais um duelo histórico. Corinthians muda horário de treino e desmobiliza protesto da torcida. No time, Mano Menezes saca Malcom e coloca Jadson de volta ao time titular. Na Sul-Americana, Vitória perde e está fora. São Paulo é o único representante do Brasil. E ainda, Ponte Preta e Portuguesa fazem o duelo dos extremos na rodada da Série B. E as notícias do tricolor que pega o Bahia para voltar à vice-liderança. Não troque de canal. O Gazeta Esportiva está bom demais e volta já. Olá, boa noite, é sexta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando do Santos, que humilhou o Botafogo no Pacaembu e garantiu a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Destaques para o zagueiro David Braz, que marcou 2 gols, e também para o meio-campista Lucas Lima, que comandou a vitória por 5-0. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Já que o goleiro titular do Botafogo, o Jefferson, voltou da seleção brasileira principal, alegando cansaço, o reserva, Andrei, da Seleção Olímpica, assume a responsa, bate no peito e vai proteger o patrimônio. Com os pés. Com as mãos. Com os olhos, que mal percebem Gabigol como um raio, abrindo o placar aos 5 do primeiro tempo. Há 10 jogos, o garoto artilheiro do Peixe no ano não ia para a rede. Graças a Deus consegui fazer um gol, então eu estou muito contente, extravasei bastante no gol, comemorei bastante. E mais importante o time ganhar e a vitória, que é muito importante. Ô Andrei, perdeu o foco, rapaz. E o tempo de bola? O David Braz não. Aos 8, Santos 2-0. Gabriel, inspiradíssimo, fura a defesa do Fogão. Impedido? O Alisson responde. Gabriel dá o troco. Andrei parece ter recuperado a visão. Leandro Damião, que foi lentamente para o banco, deve estar encanado. As posições de frente são posições que desgastam mais o jogador. Às vezes a gente tem que fazer algumas alterações, algumas modificações. Leveza no ataque. Gabriel, Giovânio, Rildo não alcança. De falta, o Alisson tenta diminuir. Bolatti, idem. Guilherme mostra pouca intimidade com a bola. Lucas Lima ensina como tratar a criança com carinho e arranca para o 3-0. E só não vai com ela e tudo para dentro porque tem humildade, como diria Jorge Ben. O futebol por música e o DNA ofensivo do Santos fazem a alegria dos 15 mil presentes. Lucas Lima de novo. Gabigol. Giovânio. Aí sim, Andrei, é pra isso que você é pago. Ou deveria ser. Vladimir, substituto de Aranha, machucado, faz jus ao salário que anda atrasando também na Vila Belmiro. Importante que a gente sempre tem aí na pessoa do presidente, todo o conselho gestor, muita dedicação, muito empenho para que tudo possa ser resolvido o quanto antes. Desperdiçar uma oportunidade assim é como rasgar dinheiro, Zebádios. David Braz prova que no Pacaembu o Becão é matador. 4º gol dele pelo Santos em 2014, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Nos últimos 3 jogos aí, tá fazendo 5 gols. É raro no futebol o zagueiro viver um momento desse.
Estou vivendo isso, estou muito feliz por isso, agradeço muito a Deus, agradeço os companheiros por terem me ajudado bastante para que isso acontecesse. Gabigol quer mais. Ele é o centroavante e por 2 vezes está irregular na jogada. E quando tá valendo, quem aproveita é Giovânio. 5! 1, 2, 3, 4, 5-0. O Andrei pede pra molecada tirar o pé. É a tal ética moderna entre boleiros. A gente sabe que a nossa alegria faz parte, talvez, da tristeza do outro lado, né? E às vezes no futebol acontece essas situações. O Bota diz adeus à competição de forma melancólica, levando goleada humilhante e tendo ainda Matheus expulso. Resta evitar mais um vexame, a queda para a Série B. O Santos avança, é semifinalista da Copa do Brasil e enfrenta na próxima fase o Cruzeiro. A ordem dos mandos de campo pouco importa para o professor. Já participei de algumas situações de mata-mata, as 2 situações podem ser interessantes, né? Então não dá para poder ter uma preferência. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma vitória contundente para não deixar qualquer dúvida sobre quem foi melhor no confronto, né? O Santos estava numa noite muito inspirada. O Botafogo, apesar do 5-0, procurou o gol em algumas oportunidades, teve bola na trave, esbarrou no goleiro. É que a fase do Botafogo ela é horrível, quer dizer, uma fase muito ruim. Existe uma crise administrativa, uma crise técnica, a pressão da torcida também, diga-se de passagem. Quer dizer, teve o lance do Jefferson, por exemplo, que estava escalado pelo Wagner Mancini, era aguardado pelo Wagner Mancini. O Jefferson hoje já disse que houve um erro de comunicação, que o dirigente, o Gotardo, havia dito que ele não jogaria, depois foi informado por e-mail que ele jogaria, enfim. O Jefferson também não mantém uma boa relação com a atual direção do Botafogo e dá nisso, né? Quer dizer, responsabilizar o Jefferson também seria uma grande justiça, até porque o goleiro que jogou bem. Apesar do 5-0, ele fez defesas importantes. E aí, Santos e Cruzeiro, Flávio, se o ABC ganhou do Cruzeiro, por que não imaginar também o Santos ganhando? É mata-mata e no mata-mata é comum acontecerem surpresas. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O time do Santos foi muito bem ontem, essa coisa do goleiro. O André é goleiro da seleção sub-20 do Brasil, é bom goleiro também. Claro que foi um erro de comunicação, mas não foi por isso que o Botafogo perdeu de 5, não. O Botafogo, como todos os times brasileiros, ele é de uma irregularidade impressionante. É aquela história de você conseguir uma grande vitória e, na sequência, você sofrer uma goleada incrível. É só lembrar, né? Recentemente, semana passada, né? O Botafogo venceu o Corinthians lá no Amazonas por 1-0 com um homem a menos, né? E o Corinthians está melhor classificado do que o Santos no Campeonato Brasileiro, tem mais elenco e tal. O Santos tomou uma goleada outro dia do Criciúma, domingo passado, 3-0, e agora ganhou. O Corinthians tomou uma goleada, ganhou do Cruzeiro em Minas e depois tomou uma goleada do Atlético daquela maneira terrível que a gente viu. O Internacional, adversário do Corinthians no domingo, tomou de 5 da Chapecoense, ganhou do Fluminense apertado na semana passada, mas ganhou e agora eles se encontram. Então, é muito difícil fazer prognóstico. Claro que, no caso do Botafogo, ele tem um agravante, né? Ele tem esse problema da grana, ninguém recebe nada, a direção é muito mal organizada, o tal do Maurício Assunção é um vexame como mandatário, é muito ruim o trabalho dele, mas esse resultado foi uma consequência de uma grande noite do Santos, que efetivamente o Silvestre falava em leveza de ataque, o time funciona melhor com o Gabigol do que com o Leandro Damião. E aí não é nem culpa do Leandro Damião, que realmente nunca chegou a repetir no Santos aquilo que ele fazia no Internacional. Mas o problema é que ele custou muito caro. E os caras que fizeram essa bobagem ou essa maldade com o Santos, não sei exatamente que termo utilizar, 45 milhões, nenhum jogador brasileiro vale isso, nem o Leandro Damião. Então agora eles querem justificar e até atrapalha o trabalho. Mas rapaz está sendo... se não me falha a memória. Quer dizer, o rapaz está sendo cobrado por uma coisa que ele não teve culpa. Claro. Ele não vale 45 milhões, mas pagaram, ele veio. Só que não dá para exigir dele um futebol de 45 milhões. E quando o Gabigol entra, o time flui melhor. É uma coisa que tem que ser administrado pelo Santos. Bom,
Confira agora como ficaram os confrontos da semifinal. Flamengo e Atlético Mineiro fazem o primeiro jogo no dia 29 no Maracanã. O jogo de volta acontece no dia 5 de novembro. A diretoria do Clube Mineiro ainda não decidiu o local da partida, que vai acontecer na Arena Independência ou no Mineirão. No outro confronto, o Cruzeiro faz a primeira partida contra o Santos no Mineirão, também no dia 29. O segundo jogo acontece no dia 5, mas o local não está definindo, podendo ser Vila Belmiro ou Pacaembu. Os horários dos jogos ainda não foram confirmados também. E durante todo o século XX, especialmente quando Ademir da Guia e Pelé comandavam Palmeiras e Santos, as duas equipes protagonizaram alguns dos melhores clássicos da história do futebol brasileiro. Neste domingo, eles se encontram mais uma vez no confronto que ainda deixa muita gente com saudades. O duelo entre Palmeiras e Santos é considerado o clássico da saudade. Tudo por causa do passado, mais precisamente, década de 60, quando as duas equipes eram consideradas as melhores do país. De um lado, Ademir da Guia, do outro, Pelé. A verdade é que hoje a situação é bem diferente, principalmente para o Palmeiras, que no ano do centenário briga para não cair. As duas equipes se enfrentam aqui, no Pacaembu. E o palmeirense tem muita saudade daquela época. Sente falta, por exemplo, do time de 1996. Um elenco multicampeão que no primeiro turno do Campeonato Paulista daquele ano pintou e bordou. Nossa, boa, hein? Boa, grandes recordações. Aquele time do Palmeiras, sem dúvida, né? O melhor time que eu joguei. E quando eu pergunto para meus companheiros também, né, que fizeram parte daquele time, Djalminha, Cafu, Kleber, todos são unânimes em dizer que aquele foi o melhor time que cada um jogou, né? Existem equipes campeãs, né, aquelas que se fazem campeãs em determinado ano e de repente somem e desaparecem. Existem equipes vencedoras. O caso do Palmeiras foi uma equipe assim, né, ao longo desses anos, né? E é natural que isso traga uma saudade imensa ao torcedor. Agora cabe a nós mudarmos esse contexto. Contra o Santos, goleou 6-0 na Vila Belmiro. O próprio adversário reconhecia a superioridade do Verdão. Tinha um timaço, o time do Palmeiras, né? Com o Djalminha, com o Cafu, Rivaldo, Miller, era um timaço. E a gente, de bobeira, tomou um gol, tomou dois, e daí quando a gente foi dar conta, a gente deu bola na trave. Mas estava um time muito desfalcado, o Edinho não jogou, jogou o Gilberto. E foi a minha pior derrota no Santos, foi complicado, mas era num momento que a gente podia perder. Inclusive nessa partida, a disputa foi mesmo acirrada entre Veloso e Jameli. Vendo o vídeo e relembrando a ótima fase, Veloso pôde rever que mesmo na frente do placar o Palmeiras deixou o Santos jogar. E o atacante santista não conseguiu fazer o gol. Jameli pode pintar o gol, Veloso! Veloso! Voltando para o presente, os momentos distintos vividos pelas equipes refletem as posições na tabela de classificação. O Santos, por exemplo, está bem. Dono de uma das melhores campanhas do segundo turno, precisa sim tomar cuidado com o rival. É evidente que o clássico, por si só, é um jogo extremamente motivante, diferente, especial. Vamos colocar, é um jogo especial. Independente de posicionamentos, um time está lá na frente, outro time está no meio da tabela, está lá no fim da tabela. É um jogo especial. Há motivação enorme de todos os lados. Por isso, as armas do Peixe estão afiadas. Possui um elenco com valorosos nomes. Robinho é um deles. Com um atacante em campo, o Peixe fica mais ofensivo, joga melhor. Só que é Leandro Damião que anda tirando o sono do torcedor santista. Não importa muito se ele está jogando bem ou mal, ele tem que fazer gol, né? O jogador com a característica do Leandro Damião não precisa dar um passe, fazer tabela, dar uma caneta, dar uma assistência. Não. Ele tem que estar ali para fazer o gol. Ele é pago para isso, ele foi contratado para isso.
e ele não está conseguindo ter essa sequência de gols. E isso é complicado. Se Damião não está bem, é Robinho que se torna protagonista. O Robinho hoje é uma grande referência, né, para a nossa equipe. É uma das grandes referências, um jogador experiente já, um jogador que foi formado aqui no Santos, tem uma identificação com a torcida enorme. Está muito feliz de estar aqui no Santos, a gente sente isso, a felicidade dele poder participar dos treinamentos, dos jogos. Então, sem dúvida nenhuma, e isso quando o jogador, né, se sente à vontade, né, se sente bem-quisto pelas pessoas, pela torcida, ele tende a render muito mais. Do outro lado é Valdívia, o maestro, uma dependência que é encarada com normalidade. E essa é a dificuldade hoje, né? A dificuldade de você ter os grandes talentos, os grandes atletas. Então, o time que tem um é um privilegiado, é o que faz a diferença. Então, o Palmeiras tem o Valdívia, apesar de algumas ausências, eu acho que ele precisa ser mais constante, precisa ter mais regularidade, precisa atuar mais, né? Mas eu digo numa sequência, né? Porque dentro de campo com a bola, ele realmente é acima da média. Palmeiras e Santos, quanta saudade do passado. Hoje temos certeza que esse clássico ainda arranca emoções dos dois lados. Um duelo tão badalado que atualmente continua da mesma forma, vibrante e movendo multidões. Olha, Celso, o futebol brasileiro já teve grandes equipes, sem dúvida. Mas eu creio que as duas maiores, com certeza uma maior de todos os tempos é o Santos Futebol Clube. O maior time de futebol que eu vi na vida, a maior seleção que eu vi foi a seleção da Holanda de 74. E o maior time que eu vi foi o Santos do Pelé, ok? Mas tem a academia do Palmeiras que foi fantástica, a 1 e a 2. A 1 eu não vi, a 2 eu vi relativamente bem. Esse time do Palmeiras da Parmalat era fantástico. Aí tem os meninos da Vila. Primeiro lá atrás com o Juari, o João Paulo. Isso eu já pude acompanhar. Depois teve o Diego, teve o Robinho. Agora esse time mais recente do Cirque du Soleil do Neymar. Poxa, sabe, são jogos, são times fantásticos, históricos, maravilhosos. Tem um 7-6 na história deles, né? O Santos ganhando de 7-6 do Palmeiras, mas a academia, aqueles duelos entre jogadores nível de Djalma Santos e Pepe, sabe? Era Pelé e Ademir, como foi citado na matéria. É um jogo que tem história, aquele jogo para você meter fraca e cartola para ver. Sensacional. Hoje, claro que o nível é outro. É, isso que eu ia falar, porque quando você olha para trás assim, aí você vê hoje, dá um... Mas é que o nível do futebol hoje, a maneira de jogar é outra, é muito diferente. O Brasil não tomava de 7 da Alemanha. Não, e não é o Brasil só, não. Acho que a maneira de jogar futebol mudou, né? Então, naquela época, você tinha times suaves, né? Times que jogavam de uma maneira mais leve. Hoje é um futebol diferente, um futebol de força, de exigência, de condicionamento físico, de tática. Tem também a sua beleza, eu também gosto. Mas é que realmente, sabe aquele toque suave, aquela beleza, essa coisa que impressiona muita gente, que o Ganso faz, por exemplo, que eu acho que hoje já não pega, não funciona tanto. Isso eles faziam todos, era uma coisa impressionante. O lateral direito, o meia, o ponto, o volante. Todos. Né? Quer dizer, eu nem chamava de volante na época, né? Zito, extraordinário, Zequinha do outro lado, Dudu. Nossa, eram jogadores de, né? Aí você vê o Palmeiras de Djalminha, Edmundo, Rivaldo Miller. Então você tem que respeitar. Realmente são histórias extraordinárias. E até nessa época que o Palmeiras conseguiu uma vitória fantástica sobre o Santos da Vila Belmiro, que também foi resgatada na matéria. Nos anos 60 e 70, um dos grandes jogos. O Palmeiras, na verdade, era o único que conseguia ali rivalizar com o Santos. O Santos teria vencido 11 campeonatos paulistas em seguida, se não fosse o Palmeiras. E o Campeonato Paulista era o campeonato mais importante da época, né, pra gente. Claro. Era o Campeonato Paulista Carioca e o Rio-São Paulo. Claro que a motivação hoje é outra, mas nem por isso vai deixar de ser um jogo interessante. Porque o Palmeiras busca uma recuperação no campeonato, ou melhor, a confirmação dessa recuperação. E o Santos vem aí, né, com esse 5-0 sobre o Botafogo e sonhando com uma possibilidade real de ser campeão na temporada, uma vez que perdeu a chance contra o Ituano no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro já era. Muito bem, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net e hoje é sobre o clássico de domingo. Vamos lá, qual será o resultado de Palmeiras e Santos? Flávio Prado vence o Verdão, dá empate ou o Santos ganha? Para mim o favoritismo é do Palmeiras, porque o Palmeiras teve uma semana toda para treinar e o Santos jogou ontem, se desgastou ontem. E o nível do futebol está tão próximo, embora o Palmeiras esteja bem abaixo do Santos, bem abaixo não, mas está abaixo na tabela. Eu acho que isso faz muita diferença. O condicionamento físico do Palmeiras deverá estar muito melhor.
A genial CBF não sabia que tinha horário de verão. Então o jogo vai ser às 3 da tarde. Não está quase calor, né? Qualquer coisa de 37, 38 graus. Então... A CBF não sabe que tem data FIFA. A CBF não sabe que tem horário de verão. Não serve pra nada. A CBF não sabe nem que tem campeonato brasileiro. Não serve para nada. Então isso pesa. 3 da tarde, o time melhor condicionado leva vantagem. Só. Mas claro que o Santos pode ganhar. No retrospecto também mas o em Santos tese, tem bem mais... mas em tese eu acho que o Palmeiras vai levar uma grande vantagem por causa disso. Palmeiras, Celso? Para mim também, o favoritismo é palmeirense, apesar da goleada sobre o Botafogo. O Flávio bem lembrou, é o time que está mais cansado, jogando na quinta e tal. E o Palmeiras vive um momento, sabe, um momento de confiança. Uma vitória sensacional, né? Ganhou do Grêmio. Então, o Santos foi sensacional, mas o Palmeiras também. Exato. O Palmeiras descansado. Então, por essas e por outras, o meu palpite é Palmeiras. Muito bem, não sei não, mas acho que vai dar Santos. Mas vou torcer pro Palmeiras, tá? O resultado sai no final do programa de hoje, o quê? Por que você vai torcer pro Palmeiras? Porque metade da minha família é palmeirense. A outra metade é corintiana. Não, meu marido é São Paulino. E aí você viu que já balançou. Descobrimos, hein? Meu marido é São Paulino. Claro. Agora o Celso Cardoso tem um recado pra você. Não é agora, não. Não. Então vamos falar de Copa Sul-Americana. Agora vamos falar de Copa Sul-Americana. Muito bem. No Barradão, Vitória perdeu do Nacional de Medellín por 1-0 e foi eliminado da competição. A equipe baiana foi prejudicada pela arbitragem, que anulou um gol legítimo do atacante Diney. Já no Paraguai, o Libertad perdeu do River Plate por 3-1 e vai precisar de um verdadeiro milagre no jogo de volta se quiser seguir na competição. O destaque negativo da partida ficou por conta da falta de iluminação do estádio Nicolás Leoz, que por 2 vezes paralisou a partida. Veja os gols. No Paraguai, o Libertad recebeu o River Plate e fez 1-0 nessa paulada de Vargas, do meio da rua. Golaço! No segundo tempo, o time argentino chegou ao empate com Sanches, 1-1. Driussi, batendo na saída do goleiro, virou o placar para o River, 2-1. E Simeone definiu o jogo com esse toque de categoria. Libertad 1, River Plate 3. A partida de volta na Argentina acontece já na próxima semana. Depois do empate por 2-2 na Colômbia, o Vitória vacilou em casa diante do Atlético Nacional e perdeu o jogo pelo placar mínimo. Boca Negra fez o gol da classificação colombiana, 1-0 e fim de papo. Futebol brasileiro, né? Nem Mas na Copa Sul-Americana consegue avançar. O Atlético Nacional de Medellín é bom time. É que o empate lá do Vitória foi muito bom, né? Então, mas e teve um gol anulado também, que convenhamos, né? Sim, faz o menor sentido. Mas é um bom time, não perdeu para um time qualquer, não. E o River vive um momento muito bom na Argentina. Ele passou um período na Série B, estava muito mal, quase faliu, mas agora voltou a ser protagonista. Importante. Claro que é menor que fosse o Boca, mas enfim, o River é uma grande equipe que vai se recuperar. O Boca perdeu em casa. Não, Boca... Capiatá. E com o estádio lotado, a torcida empolgada, perdendo com um gol contra. Eu imagino o que aconteceu com a Rua Barena, que é o técnico. Mano Menezes, perto dele, ficou no sossego. Nossa Senhora. 2 confrontos já estão definidos para as quartas de final, que depois dos fracassos de Goiás, Bahia e Vitória, vai ter somente o São Paulo como representante brasileiro na competição. Universidade César Vallejo, do Peru, enfrenta o Nacional de Medellín. O São Paulo vai ter como adversário o Emelec, do Equador. Os demais confrontos ainda não estão definidos, mas você pode acompanhar as chances de cada uma das 8 equipes no site gazetesportiva.net. O São Paulo deu azar, hein? Porque o adversário do Emelec era o Goiás. São Paulo vai jogar em Emelec, é longe pra dedéu, é Quito, é lá em cima. Altitude, né? Nossa, é um horror, é um jogo horroroso pro São Paulo esse aí. Emelec, que significa empresa elétrica. Pois é. É a Eletropaulo deles lá. Mas o time não em Quito, exatamente. Não, a piada é horrível, mas o time não é eletrizante. É, e que não falte luz ao São Paulo, né? Vamos em frente, vai. Neste final de semana acontece mais uma etapa do circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. E uma dupla que já levou o Brasil ao lugar mais alto do pódio várias vezes está reunida outra vez para tentar conquistar o ouro olímpico dentro de casa. Estou em Campinas, interior de São Paulo, onde acontece o circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Mas espera aí, Campinas tem praia? Campinas.
Praia não tem mesmo, mas isso não impediu que fosse erguida uma bela arena para receber os jogos dessa etapa. Por aqui, alguns craques vão desfilar seu talento. Entre eles, o campeão olímpico Ricardo, que nesta etapa do circuito jogará ao lado de seu parceiro de longa data, Emanuel, com quem conquistou o ouro nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Acho que, na verdade, a gente está revivendo a junção novamente da nossa equipe. Então, é um passo de cada vez. A gente tem que focar mesmo numa classificação melhor a cada competição, que a gente possa sempre estar jogando uma final ou subindo no pódio, para que a gente volte a ter aquele mesmo conjunto que a gente tinha na edição passada. Apesar da experiência, a dupla ainda almeja, quem sabe, uma medalhinha nas Olimpíadas do Rio, aqui no Brasil em 2016. Agora em 2015 já começa a classificação para os Jogos Olímpicos, então a gente quer poder criar esse time mais uma vez competitivo para que em 2015 a gente possa estar brigando por essa vaga olímpica. E para quem acha que este calor atrapalha os jogadores dentro de quadra, está enganado. Acho que essa é a adaptação do nosso esporte. Acho que os atletas têm que estar se adaptando a essas variações climáticas, né? Jogamos embaixo de um sol quente, daqui a pouco tem uma chuva muito forte, então a gente tem que saber, né, se adaptar muito rápido a essas mudanças, né? E você prefere jogar como? Embaixo de muito sol, embaixo de chuva? Você tem alguma preferência? Eu gosto do calor, do sol. Eu que moro no Nordeste, então lá é muito quente, então quanto mais quente para mim, eu me sinto mais à vontade. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem mais um Mesa Redonda Futebol Debate ao vivo na tela da Gazeta. E nesse domingão, além da pizza, tem a cobertura completa do clássico no Pacaembu entre Palmeiras e Santos. O Coringão em campo sob pressão, o Tricolor tentando chegar à vice-liderança e muito mais. Tem também reportagem especial sobre o derby do outro final de semana, além, é claro, dos comentários do nosso time de especialistas. Vai estar imperdível, hein, Flávio Prado? Como sempre, né? Nós temos feito programas deliciosos, agradáveis com a sua companhia, com seus vídeos, com suas fotos, e é muito legal. Caramba, tá feia a coisa, eu estava comentando aqui, você em casa, você que está no Brasil inteiro. São Paulo, gente, olha, eu já fui em deserto com mais condição para respirar. Tá terrível. Então, desculpe as tossidinhas, olha... Não, tá todo mundo ruim mesmo. Tá feia a coisa. Mas domingo no Mesa vamos estar lá firme. Nem que rosnando um pouquinho, mas vai ser um programaço a partir das 9h30 da noite. Combina mesmo com você. Como é que é? Rosnando, como? Mas é verdade, você rosna um pouquinho. É complicado isso. O cachorrinho, coitado, não consegue latir. Não late. É complicado. Muito soro fisiológico, muita água, viu, Flávio? E a Série B vai ter 3 partidas nesta noite, dando sequência à 30ª rodada. Às 7h30, no Canindé, a Portuguesa recebe a Ponte Preta do Flávio Prado. Vamos lá. No mesmo horário, em Juazeiro do Norte, o Icasa enfrenta o Oeste. Às 9h50, no estádio Durival Brito, em Curitiba, tem Paraná e América Mineiro. E amanhã acontecem mais 5 partidas. Às 4h10, jogam Santa Cruz e Vasco na Arena Pernambuco. O Sampaio Corrêa encara o Náutico em São Luís do Maranhão e o Joinville recebe o Ceará na Arena Joinville. Às 4h20 tem Bragantino e América de Natal em Bragança Paulista e fechando a rodada o ABC recebe o Luverdense às 9h da noite no Frasqueirão. Ainda bem que esses burros da CBF deixaram... Amanhã, nesse horário, não está horário de verão ainda não, né? É domingo, amanhã não, né? É de sábado para domingo. Que pena, porque eu queria que a Ponte jogasse à noite, como ela vai jogar, e os outros às 3h30 da tarde. Legal você. Porque aí é questão de sobrevivência. Temos que ganhar e deixar os outros para trás, né? Mas tá bom, vamos ganhar hoje. Sábado para domingo, adiante. Cadê o seu sindicato relógio dos em 1 hora. atletas para impugnar os jogos, para falar que não pode jogar nesse que vai fazer? Né? Não tem jeito. Os clubes não seguram. Não, eu sei que fizeram isso na Copa do Mundo. Mas é para mostrar a inutilidade da CBF, né? É um negócio impressionante. Um duelo de opostos promete agitar o Canindé. De um lado, a Portuguesa, que luta desesperadamente para escapar do rebaixamento para a 3ª divisão. Do outro, a líder da competição, Ponte Preta do Flávio Prado. A reportagem é de Adriano Dolfi. 21 pontos em 29 jogos. Apenas 3 vitórias. São 12 pontos de distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E apenas 27 pontos a disputar. Fica difícil achar uma luz no fim do túnel. A situação da Portuguesa é dramática na Série B.
mas ainda existe espaço para a esperança. Vou lutar até o final, até quando você possa os números pode alcançar. Eu acho que as coisas podem se encaixar. Não estou falando que vai encaixar, não estou falando que vai chegar, mas a gente tem esperança com o trabalho fazer com que isso aconteça e a gente consiga passar um bom final de ano aí com a Portuguesa na Série B. O técnico Wagner Benazzi ainda busca a primeira vitória desde que retornou ao clube. Em 7 partidas, foram 5 empates e 2 derrotas. A boa notícia para a Lusa é voltar a jogar no Canindé. A parte ruim da história é que a partida será contra a Ponte Preta, líder do campeonato. Eu sei que a Ponte Preta está em primeiro, eu sei que a Ponte Preta tem uma estrutura muito boa, tem um time muito bom. Tudo isso nós sabemos. Mas o campo da Portuguesa, quem tem que jogar bem, quem tem que ganhar é a Portuguesa, que vem necessitando disso. E, logicamente, a gente vai batalhar bastante nesse jogo, porque dará muita moral se a gente vencer a forte Ponte Preta. Junte todos os problemas e desafios aos boatos de que a Portuguesa pode fechar o departamento de futebol em 2015. Com as pessoas que eu conheço que dirigem a Portuguesa, isso não vai haver nunca, não vai acontecer nunca. Ou é Portuguesa ou não é nada. Você acha que essa hipótese... Isso é difícil não, é impossível acontecer pela colônia portuguesa que eu conheço. Na Ponte Preta, um rachão disputado e descontraído. E as piadas contadas pelo goleiro Roberto mostram que o ambiente por aqui é excelente. Isso em Vila Nova, lá no Serra Dourada. Aí, o Vila Nova tinha um cara que batia falta, né? Pô, eu era gurizão, tinha 20, 21 anos, né? Aí esse cara batia muita falta, né? Aí eu tô armando a barreira, aí o cara encosta na trave assim, tô armando a barreira, né? Pô, eu... Caramba, põe 4, põe 5, o que eu faço aqui? Daqui a pouco eu olho pro lado, eu tô vendo um repórter chegar, né, cara? Daqui a pouco eu olho assim... Aí ele... Estamos aqui, o goleiro Roberto, não sei o quê, eu nem me lembro o nome do cara. Um excelente batedor, não sei o quê. Ei, Roberto, como é que tá? Tá nervoso aí pro lance? Eu olhei pro lado, essa cara pegou o microfone. Vai, pá, seu filho. Vai, daí pegou e saiu, né? Aí ele pegou, foi pra trás e meteu aqui, ó. O goleiro Roberto tá nervoso com a cobrança, não sei o quê. Que é isso? O cara me entrevistou, eu armando a barreira, cara. O futebol é brincadeira, cara. É um grupo bastante fechado, não é da boca pra fora, não. Eles se gostam e, por isso, dentro de campo se ajudam e conseguem fazer o que estão fazendo. O ambiente é o melhor possível e a gente espera que a gente continue assim, porque é esse tipo de situação que vai nos levar a atingir nossos objetivos. O técnico Guto Ferreira, que há um ano dirigia a Lusa, colocou a Ponte na liderança da Série B e lamenta a situação do adversário. Eu tenho uma questão assim de estar chateado pelo momento. Não gostaria que uma instituição tão grande e tão querida como a Portuguesa estivesse na situação que está. Acho que qualquer outra coisa que eu comente não vai somar nada para ajudar a Portuguesa. O esquema tático e a escalação ainda são guardados às 7 chaves. O que o técnico não quer é a Ponte ser considerada favorita no duelo. É o jogo mental, porque as pessoas começam a falar de uma situação e acabam criando um ambiente tal que você deixa de vivenciar o jogo na essência e passa a vivenciar o que as pessoas falam. Nós temos que não deixar isso que está na periferia afetar o nosso nível de foco, de concentração e que a gente possa retomar essa força que nós sempre tivemos. O que eu vou falar, Flávio, não é nada muito técnico, nem tático, nem muito, digamos, fruto de especialização. É só uma questão intuitiva. Você não vai gostar muito. Mas do jeito que é a Portuguesa, é bem capaz a Portuguesa ganhar da Macaquinha. Não vai resolver nada para ela, mas vai ferrar a Macaquinha. É louco, você bebe antes de ir no programa, fazer um teste de bafômetro, você tá louco, tá doido. Olha, você não acha isso possível, não? Não, mas ela responde. Não considera esse ponto. Olha aqui, a diferença da Ponte Preta para a Portuguesa, primeiro e último, é a seguinte. Enquanto a Ponte Preta é um time organizado, um time com uma direção que sabe o que quer, que tem tudo sob controle,
o outro é esculhambado, é sujeito a conversas externas, o presidente é inoperante, não dá a cara, não aparece, não justifica nada, não apresenta os nomes daqueles que participaram daquela mazela do ano passado. Aliás, não podemos esquecer que o Guto Ferreira, não é que ele estava lá um ano, ele salvou a Portuguesa. A Portuguesa está caindo para a 3ª divisão sem ter caído para a 2ª. Foi uma grande mutreta. Pergunta para você, querido amigo, você lembra quem entrou para jogar que deu toda aquela confusão? Foi o Everton. Eu não sei onde está o Everton. E também não sei que time, quem patrocina o time que o Everton está, mas dá uma procuradazinha, tá? Muito bem, eu quero aproveitar e mandar 2 beijinhos aqui para os nossos telespectadores. O Heloísio Lopes da Silva, de Guarulhos, que sempre nos assiste. E aqui na câmera 3, um beijo para o Diego Pardal, de São Miguel. E para o Fabinho também, do GC. Beijo. O assunto agora é o Brasileirão, que vai ter nesse final de semana, a realização da 29ª rodada. 4 partidas acontecem amanhã. Às 6h30, o Fluminense recebe o Criciúma no Maracanã. Voltei para cá. No mesmo horário, desculpa, Barbá, jogam São Paulo e Bahia no Morumbi e Goiás e Grêmio no Serra Dourada. Às 9 da noite, tem Atlético Mineiro e Chapecoense na Arena Independência. No domingo, 4 partidas começam às 4 da tarde. Palmeiras e Santos fazem o Clássico Paulista no Pacaembu. Atlético Paranaense e Flamengo jogam na Arena da Baixada. Tem também Internacional e Coringão no Beira-Rio. Esse jogo é importante para o Corinthians e para a vida do Mano Menezes. E Figueirense Coritiba no Orlando Scarpelli. Às 6h30, o Botafogo enfrenta o Sport em Volta Redonda. E o Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão. Corinthians, em meio a um protesto de alguns torcedores, que compareceram no CT Joaquim Grava, mais ou menos 40 torcedores, o técnico Mano Menezes comandou mais um treino da equipe que vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Policiais militares para reforçar a segurança do CT Joaquim Grava. A torcida organizada Gaviões da Fiel tinha marcado um protesto por causa do vexame da eliminação na Copa do Brasil. Apesar do clima tenso, Mano Menezes pôde trabalhar a equipe com tranquilidade, porque o clube conseguiu desmobilizar o movimento organizado pelos torcedores ao mudar de última hora para a parte da manhã o treino que inicialmente estava marcado para a tarde. Pensando no jogo contra o Internacional, o treinador mexeu no time. A novidade foi a volta de Jadson ao time titular. Com isso, Malcom foi sacado e Renato Augusto adiantado para jogar mais próximo de Guerreiro. Pensando em solucionar alguns problemas que tivemos de posse de bola ou falta de. Podemos ter um jogo de características semelhantes pela formação do adversário, que é um adversário que tem muitos jogadores no meio campo, e jogadores que variam o posicionamento e impõem ritmo, jogando dentro da sua casa, sabemos que é assim. E nós não podemos ficar tanto tempo sem a bola como ficamos na quarta-feira. Só quando a atividade estava no final, um grupo pequeno de torcedores chegou para protestar. Os principais alvos foram Mano Menezes e o presidente Mário Gobi. Eu acho que a cobrança ela é proporcional ao que aconteceu na quarta-feira. A gente não pode achar que vai perder de 4-1 na situação que perdemos e que o torcedor não vai protestar. E eu tenho mesmo bastante responsabilidade, assumo ela e estamos trabalhando para dias melhores. Apesar da pressão, o presidente Mário Gobi garante a permanência do técnico Mano Menezes até o final do contrato, em dezembro de 2014. O treinador, por sua vez, diz que não pedirá demissão em hipótese alguma, mas admitiu ter deixado o cargo à disposição depois da goleada sofrida para o Atlético Mineiro. Eu comuniquei ao presidente que, de minha parte, não vou abandoná-lo. Mas também disse a ele que, embora sejamos amigos, que, em função do acontecido, que ele ficasse à vontade também, se ele pensasse que deveria tomar outra decisão. O mais importante é que a gente tem confiança mútua para continuar. E é por isso que vamos continuar. O fato é que o Corinthians não conseguiu engrenar nesta temporada. No primeiro semestre, foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro, se transformou no time dos resultados improváveis. Ganhou dos líderes quando poucos imaginavam que fosse possível e perdeu dos lanternas quando parecia que o time ia enfim embalar.
O ápice dessa inconstância foi a eliminação da Copa do Brasil. Depois de vencer o Atlético Mineiro por 2-0 no primeiro jogo, nem o mais pessimista dos corintianos podia imaginar que a eliminação era possível. É uma equipe que oscila que nem a nossa, ela dá demonstrações de que ela não está pronta ainda para grandes conquistas. É por isso que nós não estamos nem disputando o título do Campeonato Brasileiro, estamos mais distantes dessa situação hoje. E não conseguimos avançar na Copa do Brasil. Existem momentos que conquistar títulos não é possível, ou é muito mais difícil. Nessa hora, você tem que se preparar para as conquistas futuras. O problema é que o futuro é nebuloso para Mano Menezes no Corinthians. O mandato de Mário Gobi está no final e a permanência do treinador vai depender do próximo presidente, que será eleito na primeira quinzena de fevereiro. Não estamos preocupados com 2015. Estamos preocupados com 2014. Temos 10 rodadas do Campeonato Brasileiro e vamos fazer o melhor nessas 10 rodadas para que o Corinthians esteja, no mínimo, na Libertadores do ano que vem. É isso que vou fazer. E é o mínimo que se espera do Corinthians, né, Flávio? Foi eliminado de maneira... 6, 7 times que podem ficar entre os 4, né? Foi eliminado de maneira vexatória, sabe? A maneira como o Corinthians foi eliminado não foi normal. Não, por mais que me digam, acontece um time ser goleado no mata-mata, mas o Corinthians, ele praticamente assistiu ao Atlético Mineiro jogar. É claro que o Atlético teve todos os méritos, buscou o jogo o tempo todo, teve apoio da torcida, mas o Corinthians foi patético. Repito aqui, exceção feita ao Guerreiro e ao Cássio, que para mim foram os únicos que salvaram. Por outro lado, é a mesma ladainha, vai torcedor protestar, marcar presença, como se isso fosse resolver alguma coisa. É muito mais um processo de autoafirmação na condição de torcida organizada. Somos ativos, somos engajados numa causa, Corinthians vença acima do bem e do mal. Isso não existe, né, Flávio? Olha, o jogo de quarta-feira foi um jogo de exceção. Concordo plenamente, o Corinthians foi muito mal, foi envolvido, mas foi um jogo de exceção. A mesma exceção que o Internacional viveu no 5-0 contra o Chapecoense. E os dois se encontram agora no final de semana. Esse mesmo Cruzeiro, há alguns dias, ganhou de 1-0. Esse mesmo Corinthians ganhou do Cruzeiro de 1-0 lá em Minas, que foi uma coisa... E perdeu do Botafogo depois perdeu do Botafogo. O que eu quero dizer é que há uma irregularidade latente. Nesse dia deu um azar muito grande, porque deu o placar que o Atlético queria. O Atlético estava numa jornada espetacular e acabou merecendo a classificação. Mas eu não descarto uma vitória do Corinthians lá no Sul, não descarto mesmo. Acho que os times são muito parelhos, é muito igual ao campeonato e o Corinthians pode perfeitamente vencer. E eu queria parabenizar essa torcida, que gente, né? Os caras faltaram no emprego para ir fazer protesto lá. Ou são todos milionários e não trabalham. Há duas opções, 3. Uma, o chefe dispensou. Outra, são milionários. E a terceira, que me parece mais viável, cambada de vagabundos, não? Hora de falar do São Paulo, que depois da maratona de volta do Chile, enfrenta amanhã o Bahia no Morumbi. Do CT da Barra Funda, o repórter Adriano Dolfi tem as informações do tricolor. Finalmente, boas notícias para o técnico Muricy Ramalho. Estava na hora. Kaká e Souza retornaram da seleção e já treinaram agora há pouco. O zagueiro Rafael Tolói e o meia Maicon, recuperados de lesão, também foram as novidades. Por outro lado, o São Paulo tem um desfalque importante para a partida deste sábado contra o Bahia no Morumbi. O atacante Alexandre Pato fica de fora, graças a um edema na coxa. Mas conversando com o doutor José Sanches, a lesão não é grave e na próxima semana ele já retorna aos treinamentos. A ausência de Pato deve resultar na escalação de Luiz Fabiano como titular. O camisa 9 ficou de fora contra o Huachipato por cumprir suspensão pela expulsão no jogo de ida. E assim, bem na Sul-Americana e a 7 pontos do líder Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o tricolor continua firme e forte na briga por um título na temporada. E para voltar, a Copa Libertadores da América. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Olha, Celso, eu tenho o verdadeiro asco da CBF, dos caras que dirigem lá, isso não resta nenhuma dúvida. Mas eles me ajudam pra caramba também, né? Olha que coisa estúpida esse jogo amanhã à noite. Como é que pode uma coisa dessa? São Paulo foi jogar na Caixa Prego.
em Huachipato, La Concepción, longe pra caramba, representando o futebol brasileiro. E desfalcado dos jogadores Isso, que estavam na seleção já brasileira. por causa da seleção. O Bahia foi jogar mais na caixa prego ainda, Trujillo, interior do Peru e tal. Ou seja, os dois times estão arrebentados e vão jogar amanhã. É um desrespeito com os representantes do futebol brasileiro, falta de consideração, falta de vergonha na cara. É uma coisa terrível. Eu só não lamento muito porque os clubes é que põem esses caras lá. Os clubes têm medo, os clubes ficam de 4 e tal. Então, eu não. Mas que é ridículo, é falta de respeito. Os dois times estarão arrebentados amanhã. Fica um jogo lotérico. Claro que o São Paulo tem mais time, óbvio. Volta Kaká, volta o Souza e tal. Mas que ficou um jogo lotérico, ficou por causa disso. Os dois times estourados, arrebentados, quando poderemos ter um jogo de um nível muito mais elevado. Você agora há pouco falava dos torcedores organizados. Aqui eu vou dar duas possibilidades. Uma, amadorismo. Outra, incompetência mesmo. A impressão que eu tenho é que na CBF ninguém sabe de nada. Fica sabendo amadores, eles não têm nada, viu? Nossa, não na arte de ganhar dinheiro, né? Mas na arte de organizar um campeonato, olha, a gente faz internamente um campeonato melhor. Quer dizer, falta informação do que é data FIFA, falta informação de quando tem jogo da Copa Sul-Americana. Eles representar o Brasil, caramba. Eles não foram lá, né? Representando o Brasil. Mas aí também já é uma extensão da Conmebol. Porque se é data FIFA, também não deveria ter nem jogo da Copa Sul-Americana. Tem mais essa ainda. Que é outro lixo também. É, claro, quem é presidente da CBF vai ser o futuro, também tem cargo na Conmebol. Esperar o quê? Pior que na FIFA também. E o assunto agora é o clássico de domingo. Infelizmente, hoje teve operação comboio no sistema Anchieta Imigrantes. A nossa equipe ficou parada no trânsito, não deu tempo de chegar no treino do Santos, tá? Lá do CT Rei Pelé. Já o Palmeiras, que tem o centro de treinamentos localizado mais próximo ao prédio da TV Gazeta, treinou agora à tarde, choveu e o repórter Felipe Boril acompanhou. Choveu. Realmente, 3 vitórias consecutivas seria motivo para uma festa. Principalmente em uma equipe que chegou a ser lanterna do campeonato. Seria motivo. Aqui no Palmeiras não é. Até porque domingo é dia de clássico. E o Verdão não conseguiu vencer nenhum no Brasileirão. Porque o Palmeiras não tem nem como pensar em relaxamento. Nós temos que ser bem realistas e a nossa proximidade com a zona de rebaixamento ainda é clara, é nítida. Em 1, 2 rodadas, nós fatalmente estaremos ali presentes caso não venhamos a pontuar. Então, nós não temos nem como pensar nesse momento numa outra situação que não seja estarmos totalmente focados aí. Empenho de uma equipe dentro e fora do gramado. Uma motivação diferente de jogadores que recuperaram a vontade de vencer. Para o compromisso de domingo, Marcelo Oliveira será a única novidade. E com o recém-promovido a capitão não é diferente. Valdívia é um cara totalmente renovado. E agora com mais responsabilidade. O Valdívia, para mim, tem sido um jogador exemplar em todos os aspectos. A capacidade técnica dele não se discute. Se ele estiver realmente integrado, como está nesse momento, totalmente preocupado com a situação da equipe num todo, ele com certeza ele terá um outro reconhecimento, além do que naturalmente ele vai alcançar nesse lado aí contratual, que aí eu deixo à parte. Esta não é a primeira vez que Dorival Júnior coloca um jogador experiente para ser capitão da equipe. Quando ainda treinava o Santos, escolheu Robinho. No Vasco da Gama, optou por Carlos Alberto. Tem alguns jogadores que eles têm uma liderança natural. Eu não preciso dar uma abraçadeira para o Lúcio para saber que ele vai ser também dentro de campo um líder. A liderança ela é natural. Se ela for complementada ainda com um outro atleta que venha também no mesmo nível e se preocupando da mesma forma, com certeza nós teremos aí um equilíbrio em campo. Duelo do final de semana contra um adversário que jogou ontem pela Copa do Brasil. Quem pensa que o Santos chega em desvantagem física está muito enganado. Não, porque o Santos não teve um jogo desgastante ontem. Ontem o jogo que o Santos teve foi um jogo bem clássico, um jogo trabalhado com posse de bola a todo momento. Eu não tenho dúvidas que aquilo vai ajudar muito mais ao Santos, que atuou no meio da semana, sem que houvesse um desgaste considerável, do que propriamente o Palmeiras, por incrível que pareça.
Bom, Flávio, expectativa, portanto, de um grande jogo. A gente já comentou aqui no começo do programa, o Palmeiras tem um leve favoritismo. E o Dorival fez bem de falar, não, desgastou, tá certo. Você tem que gerar dificuldades mesmo, porque uma das razões do Corinthians ter perdido o Atlético, eu acho que foi aquele gol no começo. Já deu, relaxou. Relaxa. E o Palmeiras está na pilha plena, porque não pode bobear. Se ele bobear, o Palmeiras não está livre do rebaixamento ainda. Então precisa fazer contas. Está certo o Dorival de levar o time na plenitude psicológica, tudo. Deve dar um jogo legal, sim. Acho que vai ser um jogo bacana e um pequeno favoritismo do Palmeiras por causa do desgaste do Santos. É isso aí. Agora sim, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O que vai dar no clássico entre Palmeiras e Santos? Vai dar Palmeiras, 42% dos votos, Santos 34%, empate 23%, então deu Palmeiras. O programa desta sexta-feira termina aqui. Domingão, 9h30 tem Mesa Redonda. Gazeta Esportiva volta na segunda-feira. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente se reencontra daqui a pouquinho. Até já. Até domingo no Mesa. Tchau.